Pronto, muito bem. Então, eu quero dizer boa noite, saudá-los, dar as boas-vindas a vocês, dizer da nossa alegria de estar aqui novamente para a nossa aula de metodologia jurídica. Nós terminamos na semana passada o ponto um da nossa disciplina, do conteúdo programático, do plano, né, de ensino que nós temos para essa disciplina. E hoje nós teremos o desafio de, ao menos, entrar no ponto 2 da nossa disciplina, do nosso conteúdo programático, tá? Eu vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês o handout da nossa aula, tá? Queria perguntar a vocês se vocês conseguem visualizar aqui na tela o documento. Sim? Só alguém aí abre o microfone e me diz se está ok ou não, por favor. Ok, Sim, professor. Sim? Aparecendo. Ótimo, obrigado. Então, muito bem, pessoal. Nós vamos então começar o ponto 2. Se no ponto um o nosso objeto, né, de estudo era a metodologia jurídica, do ponto de vista da sua origem histórica, do seu enquadramento dentro da metodologia das ciências sociais em geral, né? O objetivo do ponto 2 da nossa disciplina é muito mais específico e, portanto, diz respeito de um modo mais particularizado àquilo que é propriamente a metodologia jurídica, né? Ou seja, o que que ela é, como ela nasce, como ela se desenvolve no mundo clássico e como, a partir do desenvolvimento da metodologia jurídica no mundo clássico, nós temos duas grandes tradições que se desenvolvem a partir de então, né? A tradição do common law e a tradição romano-germânica. Mas antes de vermos como essas duas grandes tradições se desenvolvem, como nós passamos a ter, de um lado, o princípio da legalidade e, de outro, o princípio do due process of law, que nós vamos estudar na próxima aula, nós precisamos ver de onde essas coisas vêm. Qual é o ponto de partida? Qual é, portanto, o início disso tudo? Por isso, o título geral do ponto 2 do nosso conteúdo programático é Memória e Direito, Rudimentos Históricos da Metodologia Jurídica, Tradição e Método. E o nosso objetivo com este ponto 2 do nosso conteúdo não é outro senão verificar como, a partir do direito romano e das fontes clássicas do direito romano, as duas tradições jurídicas mais importantes, digamos assim, né, ocidentais, as duas tradições ocidentais mais importantes, ao menos, a tradição do direito no common law e a tradição do direito no sistema romano-germânico, como essas duas tradições se desenvolvem historicamente a partir dessa base comum. Portanto, o nosso desafio na aula hoje, na aula de hoje, na aula online, será o de estudar o que nós vamos chamar aqui de jurisprudência, sistema de direito romano. Tá? Eu tentei enviar para vocês pelo Moodle, agora mesmo, alguns minutos antes de começarmos, o PDF da obra do Savigny, mas não consegui porque o Moodle não consegue carregar o tamanho, digamos assim, o tamanho desse arquivo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar compatibilizar isso por Google Drive e mandar para vocês, ou achar algum link na própria internet, e acho que temos isso, e aí eu envio para vocês por e-mail o link, tá? Do PDF dessa obra, e aí vocês acessam mais fácil, porque realmente não tem como eu botar no Moodle, já que o Moodle não aceita essa, digamos, essa quantidade, né, ou ao menos o tamanho do PDF dessa obra, né? Então, por isso, acho que
seria melhor fazer dessa maneira. Qual é o nosso objetivo nesta aula? Tá? O nosso objetivo nesta aula será o de ver como, a partir das fontes clássicas do direito romano, se desenvolve a metodologia jurídica como uma parte central da ciência do direito. Tá? É importante percebermos que no mundo clássico, o que nós chamamos de metodologia jurídica não é outra coisa senão uma dimensão de uma ciência mais ampla chamada ciência do direito. De modo que, para entendermos o que é a metodologia jurídica no início da ciência do direito, especialmente no Ocidente latino, no mundo romano, nós precisamos verificar o que é o direito nessa civilização, como o direito se desenvolve aí, como ele é produzido e quais são as suas principais fontes ou seus principais ramos. E isso nós veremos na aula de hoje. Não à toa, a disciplina metodologia jurídica depende, em parte, de um olhar da disciplina de ciência do direito 1, que vocês tiveram há alguns semestres, e em parte da disciplina de história do direito / direito romano, que vocês também viram em alguns semestres, nos semestres anteriores. Por isso, nós vamos partir do que vocês já viram e vamos analisar este ponto, ou tentando aprofundar este ponto, naquilo que é importante para a nossa disciplina, para a metodologia jurídica. Tá? Por isso, antes de começarmos a analisar a metodologia jurídica propriamente dita, é importante considerar o seguinte: Roma é uma experiência histórica de fundação. Tá? Isso é uma coisa muito importante, que foi dita por muitos pensadores, mas mais recentemente foi dito por uma grande pensadora política do século XX chamada Hannah Arendt. Tá? A Hannah Arendt nos diz que existem duas civilizações que tiveram a experiência histórica da fundação. E uma civilização que tem a experiência da fundação é uma civilização que tem data de nascimento. Essa é a ideia. Que foi originada numa data específica. Essas duas civilizações são, respectivamente, Roma e os Estados Unidos da América. Tá? Uma no mundo antigo, outra no mundo moderno. E de acordo com o nosso calendário, o calendário gregoriano, Roma foi fundada no dia 22 de abril de 753 a.C., o que significa dizer que, tendo sido fundada nessa data, Roma é vista como uma civilização que se origina no Lácio e que tem como pretensão uma expansão no tempo e no espaço. Esta ideia de uma origem que se expande no tempo e no espaço é bem explicada pela noção clássica do termo auctoritas, da onde vem a palavra autoridade. Tá? A palavra autoritas, em latim, quer dizer a voz de quem fala fazendo as coisas.
Pode parecer um pouco estranho, muito estranho dizer isto, tá? Mas vamos entender agora de modo mais detido esse ponto. Quando nós falamos em linguagem, normalmente nós falamos em convenção social. Nós absorvemos uma linguagem, aprendemos uma língua que foi criada antes de nós, por quem nós não sabemos, e nós apenas recebemos essa língua, aprendemos a gramática dessa língua e reproduzimos isso. Ou seja, nós não somos os autores dessa língua, porque nós não somos os criadores dessa língua. E, portanto, a respeito da origem da língua, nós não temos nenhuma autoridade. Nós simplesmente recebemos a língua, no caso, a língua portuguesa ou qualquer outra língua, e passamos a reproduzir essa língua como nós. Os romanos sustentam que eles são autores de uma civilização e, portanto, autores de uma língua, de um hábito e de um convívio social em uma sociedade organizada. O Fuste de Coulanges, deixa eu colocar o nome dele aqui como indicação de leitura, né? O Fustel de Coulanges, tá? Num livro A Cidade Antiga, que nós temos na nossa biblioteca, pessoal, tá? Então, Fustel de Coulanges, na Cidade Antiga, nos diz que a experiência da fundação de Roma, urbe et orbe, a ideia de uma cidade e o mundo, é uma experiência que invoca para si um contato com o mundo do espírito, com a religião, vamos dizer assim, né? Que, segundo ele, estaria na base de Roma. Claro que, historicamente, a origem de Roma remonta à chegada dos povos etruscos, dos povos sabinos, dos povos latinos e também de outros povos, né, indo-europeus que foram descendo até o que hoje a gente chama de província do Lácio, né, a região do Lácio. Mas o fato é que, desde a fundação de Roma, há uma ideia presente de expansão no tempo e no espaço. E essa ideia foi, desde a origem, levada a cabo, especialmente durante as campanhas militares de Júlio César e depois com o Império Romano, com a expansão do Império Romano. Tanto assim que o Império Romano procurou o quê? Reproduzir a cidade de Roma em outros locais, fazendo lá um teatro, né, um mini-senado, uma estrutura semelhante ao que existia em Roma, em outros lugares. Em alguns sítios, né, arqueológicos, nós conseguimos ver isso até hoje, né? Por exemplo, sei lá, a cidade de Mérida, na Espanha, é uma cidade que tem muitos resquícios arqueológicos dessa época, né? Em algumas cidades do norte da Europa também, né? Então, a ideia aqui é de uma expansão no tempo e no espaço. O que tem a ver auctoritas com isso? Auctoritas traz a ideia de uma autoridade, isto é, de uma voz que funda uma sociedade e, portanto, funda uma civilização. Tá? Muitas coisas são importantes para o projeto de expansão no tempo e no espaço, a chamada auctoritas. Tá? Por exemplo, a importância das instituições políticas. Tá? Desde a fundação e desde o período da monarquia,
né? Em Roma, de 753 até 508 a.C., mais ou menos, nós temos a fase da monarquia. E durante a monarquia, nós tivemos uma variedade de regimes políticos ali. Nós tivemos a figura dos cônsules, a figura do sumo pontífex, o pontífex maximus, né? A ideia de sumo pontífice não é uma ideia que vem da Igreja Católica, é uma ideia muito anterior, já estava lá na monarquia romana, que é justamente o que? A voz da autoridade, que põe fim a qualquer disputa. Então, tinham dois cônsules, eles divergiam sobre qual posição a ser tomada, então a voz da autoridade, que era o Pontifex Maximus, então colocava fim à questão. Em Roma, no início, esse modelo, ainda que arcaico, viveu um esforço por organizar a vida social por meio de instituições políticas. E é claro que essa tentativa, esse esforço por organização social, vivia também com uma divisão social que existia desde o início, entre uma classe abastada e uma classe menos abastada, os patrícios e os plebeus. Tá? Então, aqui, desde o início, nós tínhamos divisão social, patrícios e plebeus. Tá? O que acontece na passagem da monarquia para a república é que nós passamos a ter uma organização social mais complexa, porque essa divisão social entre patrícios e plebeus fez com que os patrícios, até para preservarem a sua, digamos assim, o seu poder social, tivessem que criar uma instituição a partir da qual eles exerceriam o poder. E essa instituição é o Senado. E o Senado tem um símbolo que até hoje na cidade de Roma a gente vê, que é esse aqui, SPQR, que significa Senatus Populusque Romanus, o Senado do povo romano. Tá? A ideia de que as instituições políticas encontram no Senado a força social mais proeminente. É evidente que ao longo da história da República, os plebeus não ficariam de braços cruzados. Eles reivindicariam uma participação ativa nas decisões políticas. E a partir de então nascem os plebiscitos, uma espécie de gênese arcaica do que será, muitos séculos mais tarde, a democracia. Uma democracia plebiscitária. Ou seja, a maioria do povo se manifesta audivelmente. Então veja como, né, da, olhem só isso, da auctoritas, nós caminhamos lentamente para a potestas. A ideia de que nós precisamos organizar o poder político. Só que os romanos fizeram uma descoberta que eu diria foi decisiva historicamente.
a descoberta deles é a de que nenhuma sociedade pode viver apenas e tão somente do ponto de vista da potestas, isto é, do poder político. É necessário que exista uma outra força que tenha, ao mesmo tempo, força para barrar a potestas. Vamos lá. Força para barrar os patrícios, ou os plebeus, ou ambos, e que, ao mesmo tempo, detenha a autoridade, ou autoritas. O que é isso que os romanos descobriram ser? Algo para limitar a potestas e, ao mesmo tempo, deter o que antigamente era a autoritas. O nome disso é ius, traduzindo, direito. O direito, para os romanos, é autoritas e, ao mesmo tempo, é também um limite para a potestas, para o poder político. E por que era um limite para o poder político? Porque o que era direito não poderia ser modificado nem pelo Senado, nem pelos plebiscitos. Vocês até poderiam me dizer, sim, professor, mas o Senado e os plebiscitos nem tocavam nisso. Não era matéria deles, sim, mas não era matéria deles porque havia para o ius, repousava no ius, uma certa áurea de autoridade. O que a gente poderia chamar aqui de a autoridade do direito. Então, Roma mostra na sua história, especialmente no período republicano, já uma gênese do que é o pensamento republicano. A ideia de uma organização social, de uma limitação do poder político e, ao mesmo tempo, de um poder compartilhado. Olha que bonito isso. Três coisas nós temos aqui na República, né? Três coisas. Então, primeiro, uma organização social, isto é, uma ordem, vamos chamar assim, né? Depois, dois, uma limitação do poder político, que é a ideia mesma de res pública, né? De coisa pública, e, portanto, de um compartilhamento político ou social, de novo. Tá? A ideia de uma, vamos dizer assim, um convívio humano, né? Tá? Um convívio humano. Obviamente que a República Romana não é perfeita, evidentemente. A ideia aqui não é dizer que este é o regime perfeito. Não, a ideia é dizer que isso aqui é um primeiro passo, uma gênese da ideia republicana, um ponto de partida histórico e, portanto, algo que tem muito a nos ensinar. E se o direito é visto assim, como autoritas,
e, ao mesmo tempo, como limitação para o poder, né? Ou seja, que ele guarda alguma área que não pode ser invadida pela potestas. Então, o direito precisa ser estudado segundo uma metodologia e um caráter que lhe é próprio, que faz com que ele, direito, ius, latim, ius, direito, seja algo, um fenômeno social e histórico distinto da ideia de poder político, que na época da República era bem representado pela figura do Senado e também dos plebiscitos, pouco tempo mais tarde. O que é o direito para os romanos? Essa é a ideia. Então, nós vamos pegar uma definição que é o de um jurista chamado Celso. A definição clássica, que está, inclusive, nas Pandectas e no Corpus Juris Civilis. A definição é esta: Ius est ars boni et equi. Vou repetir e aí traduzimos. Ius est boni et aequi, que significa o direito é a arte do bom e do justo, ou equânime, alguns traduzem, tá? Então, o direito é, segundo esta percepção, uma técnica que conduz ao bem e à justiça. O que está atrás dessa definição? Ou seja, qual é o seu significado mais profundo? O significado mais profundo disto exige com que nós observemos uma área que é, para nós, lateral. Uma área que está ao lado, mas que nos fornece a resposta para isso. E esta área é a ética. Porque a ética nos responde o que são os hábitos humanos em geral. E quando nós estudamos os hábitos no campo do estudo ético, nós vamos ver que existem dois tipos de hábitos que a ética estuda: as virtudes e os vícios. E das virtudes que a ética estuda, existem duas delas que são muito importantes para o direito: a virtude da prudência e a virtude da justiça. Os estudiosos da ética, como Aristóteles no mundo grego, Cícero no mundo latino e outros, poderíamos aqui colher sentenças de filósofos estoicos, vários, até de um imperador romano, como foi Marco Aurélio, por exemplo, que costumavam ensinar que a prudência é a virtude da reta razão do agir. Ou seja, é a virtude do bem deliberar, porque é a virtude do termo médio das ações. Ou seja, toda ação, todo ato humano busca um fim. E este fim é um bem. Mas para buscar o fim, que é o bem, é necessário a
escolha do melhor meio para realizar o fim. E escolher o termo mais adequado, o meio mais adequado para realizar uma finalidade é a tarefa básica da prudência. Portanto, o prudente é aquele que decide bem nas circunstâncias concretas. Bem deliberar significa bem decidir. Os gregos, que eram muito mais filosóficos do que os latinos, costumavam dizer que a prudência é uma virtude da inteligência e só depois é uma virtude do caráter. O Aristóteles, por exemplo, ensina assim lá na Ética Nicomaqueia. Também na Ética Aldêmia, na Magna Moral, em outros lugares, mas na Ética Nicomaqueia, no livro sexto, é nitidamente assim que o filósofo Aristóteles ensina. Como se a prudência fosse uma virtude arquitetônica do ser humano. Como se ela construísse na vida de um ser humano uma forma de vida. A figura aristotélica do phronimos, né? Isto é, do ser humano prudente. Então, a prudência é uma virtude condicional para as outras virtudes. Essa é a ideia. Não existem as outras virtudes sem a prudência. Não existe temperança, não existe fortaleza, não existe amabilidade, sinceridade, magnanimidade, magnificência, várias outras virtudes que existem, pois bem, nenhuma delas existe sem a prudência. Nem tampouco a justiça, que para esta tese é uma virtude que depende da prudência. A justiça é a virtude de dar a cada um o que é seu. Isso é a justiça. Faço um contrato contigo, tu me dá um valor e eu te entrego o bem. Se há proporção, se há igualdade de condições, se há sinalagma neste contrato, bravo, temos justiça. No caso, justiça comutativa. Então, a justiça supõe uma equidade ou uma relação de igualdade entre as partes envolvidas. Portanto, para que eu seja justo, eu preciso saber o que eu devo dar ao outro, como uma proporção àquilo que o outro me entrega. Mas para saber o que é devido nessa relação, eu preciso ser prudente. Para saber o que eu devo dar a outra pessoa. Qual é o termo médio dessa ação? Qual é o termo médio dessa proporção? Ou, vamos lá, qual é o dinheiro devido para este objeto, por exemplo? O Aristóteles ensinou isso do ponto de vista filosófico. Os romanos chegaram a estas definições por uma praxis social e institucional. Como se eles fossem, por indução, por método indutivo, observando a realidade social e, a partir da complexidade da vida social, fossem chegando nessas noções, nesses conceitos. No conceito de prudência e também no conceito de justiça. Agora, olhem que interessante essa sacada dos romanos. Isso é tipicamente romano. Tá? Justiça significa dar a cada um o que é seu. Por exemplo, eu faço um contrato com outra pessoa. A outra pessoa me entrega, sei lá, um livro
e eu entrego para ela uma grana. O livro que ela me entregou é o objeto da relação justa. E o dinheiro que eu entreguei a ela é o objeto da relação justa. Como que os romanos chamavam esse objeto da relação justa? Qual o nome disso? O nome disso é direito. Ius, portanto, para os romanos, é, em outras palavras, objeto da justiça. Justiça se diz em latim iustitia. Qual é o radical dessa palavra? Ius. Por quê? Porque a medida correta e adequada da relação é o direito, que é o objeto. Então, o que é o direito romano? É um esforço por fazer com que a sociedade, na sociedade, os indivíduos deem aos outros indivíduos o que é devido a eles, segundo uma medida adequada. E dar a medida adequada na relação significa ser justo. O que a República visa ser? Uma ordem política justa. Uma ordem política justa, na qual os seres humanos tenham certeza de que poderão esperar das instituições uma resposta quando ações injustas ocorrerem, para que as instituições, olhem só isso, restituam a justiça que não deveria ter sido violada. Restituir a justiça significa restituir o seu objeto. O que é o seu objeto? De novo, o direito. Ius, a coisa justa. Então, para que este direito, este ius, este objeto da relação justa, possa ser devidamente restituído quando a relação for violar a justiça, é importante que na República exista uma instituição voltada para fazê-lo. E esta instituição, na República, era chamada de Conselho do Pretorado, da onde vem a figura dos pretores. Quem são os pretores? São magistrados eleitos anualmente para julgar conflitos entre particulares. Qual é a missão dos pretores? Dirimir conflitos. Ah, tem um conflito aqui entre duas figuras, tá? São vizinhos, né? Sei lá, um tem ali uma manada de bois, dois bois atravessaram o limite do território de um e foram para o território do outro, e o cara que recebeu fez o quê? Pegou os boizinhos e carneou e fez um belo churrasco. O outro ficou furioso e disse: Não, isso aqui é um absurdo, eu não posso admitir isso. Se ele não quer admitir isso, o que ele precisa fazer? Né? Não pensemos em termos violentos, por favor, né? Pensemos dentro da ótica do direito romano. O que ele pode fazer? Pois bem, ele vai procurar a justiça. Agora, procurar a justiça é procurar o quê? Quem poderá restituir a justiça? Quem tem autoritas
para fazê-lo na República? Resposta: o pretor. Em Roma, na República, ou durante a República, existiram dois tipos de pretores, tá? O chamado pretor urbano e o chamado pretor peregrino. O pretor urbano julgava conflitos entre cidadãos romanos, tá? Talvez vocês já tenham visto isso, né? Os três status em Roma: status civitatis, status libertatis, status familiaris, tá? Então, o cidadão romano é aquele que tem status civitatis, ok? Então, havia uma parte do conselho do pretorado destinada a julgar cidadãos romanos. E os pretores peregrinos julgavam conflitos que eram entre cidadãos romanos e estrangeiros, né? Porque isso poderia acontecer, especialmente no comércio. Agora, depois de um tempo, qual é a base teórica da qual os pretores partiam para tomarem decisões? Porque vejam, até aqui nós vimos direito e justiça. Justitia et ius. A justiça é uma virtude e o direito é o objeto dessa virtude. A justiça é um hábito, o direito é o objeto desse hábito. A justiça é o ato de dar a cada um o que é devido, o direito é o objeto que é devido nesta relação. A justiça implica que um dê ao outro o que é devido e o outro dê a um o que é seu devido. E o direito é o objeto que é devido a um e o objeto que é devido a si. Isso nós vimos. Mas a questão é, sobre esta realidade prática, existe alguma base teórica subjacente na qual os jurisconsultos romanos se apoiavam? A resposta é sim. E tudo parte de uma distinção que vai depois aparecer no digesto. Vocês estudaram o digesto já. Então, eu vou me permitir passar meio que batido aqui, apenas para dizer assim: o ponto de partida da noção de justiça, seja em Roma, seja também na Grécia, especialmente na obra de Aristóteles, é a velha e clássica distinção entre justo por natureza e justo por convenção. Ou seja, se justiça é o ato de dar a cada um o que é devido, então isso significa dizer que a justiça é uma ordenação de todas as ações em que um agente dá a outrem o que é devido seu. E isto acontece de modo natural ou de modo voluntário. Dizendo de um outro modo, existem coisas que são ordenadas naturalmente e existem coisas que são ordenadas segundo um ato de vontade.
Para os romanos, aquilo que é ordenado naturalmente era entendido como algo justo por natureza. E aquilo que não era ordenado naturalmente, mas que dependia de uma voluntas, isto é, de uma vontade humana, era uma justiça que dependia do arbítrio humano. E por isso era chamada de justo por convenção, porque dependeria de um acordo entre os envolvidos. Para os romanos, o direito, que é o objeto da justiça, em parte é, ou há um direito que é objeto do justo por natureza, e há um direito que é objeto do justo por convenção. Vamos melhorar isso aqui. Há um direito que é o objeto do justo por natureza, ou seja, uma medida que é assim determinada pela natureza das coisas. Ao passo que há um outro direito, que é objeto da justiça, mas cuja medida é determinada por um acordo humano. O primeiro caso, o Ulpiano e outros juristas chamam de direito natural ou ius naturale. Está aqui no quadro aqui. O ius naturale, ou jus naturale, tá? Tanto faz ius ou jus, é a mesma coisa, tá? Deixa eu até colocar isso aqui para não ter confusão, tá? No fundo, é a mesma coisa. Então, o jus naturale, ou ius naturale, o direito natural, é o objeto do justo por natureza. E é, portanto, a medida determinada e instituída pela natureza das coisas. Exemplo: todos os animais buscam alimento para sobreviver. Então, esse é um preceito do direito natural. Agora eu vou explicar uma coisa que já foi pegadinha em concurso público. Hum? Salvo engano, para magistratura estadual. Para os romanos, o direito natural é direito de todo o reino animal. Sejam seres humanos, seja toda e qualquer espécie animal que não seja o ser humano. O direito natural, portanto, ele é lato para todo o reino animal. Assim entendiam os romanos. Por outro lado, existe um direito que é objeto da justiça por convenção, que é específico para a natureza humana ou para a espécie humana. O.
Hoje em dia, nós costumamos chamar esse direito de direito positivo. Então, o direito positivo é o objeto do justo por convenção, né? A gente diz assim. Os romanos diferenciavam, no fundo, dois direitos dessa ordem, ou objetos do justo por convenção. O ius gentium, direito das gentes, e o ius civile, direito civil, direito privado ou direito da cidade. Ou ainda direito de quem tinha status civitatis. Esses três ramos do direito aparecem no Digesto e nos escritos de Ulpiano. Por que que para nós eles são importantes? Porque eles mostram que, partindo dos casos concretos, a produção do direito pelos pretores e pelos jurisconsultos, isto é, partindo da realidade dos casos concretos, foi possível chegar em todos esses conceitos e estas definições que compõem a ciência do direito clássico. No passado, nesta época, a produção do direito era decisões tomadas em casos concretos, e estas decisões também inspiravam casos análogos futuros. Vocês já viram isso? Eu estou apenas resgatando algumas noções que vocês já estudaram. Ou seja, casos concretos. Tem um caso concreto, um pretor decide, esta decisão é normativa para as partes envolvidas e ela também faz como que uma coisa julgada para os casos análogos futuros. Então, se tiver um caso semelhante a esse no futuro, pegar o caso dos dois boizinhos lá, né? O cara que assou a carne terá de restituir 3 bois. Os dois que ele pegou e mais um a título de indenização. Então, essa decisão, caso isso venha a acontecer de novo em algum momento futuro, será paradigmática para aquele caso. Será analogicamente usada como fonte para a tomada de uma decisão no caso futuro. E por que as decisões, vamos dizer assim, as decisões tomadas pelos pretores, portanto, porque a produção do direito tinha esta orientação ao futuro, como se a decisão, o precedente, fosse uma regra futura para o futuro. Este conjunto das decisões forma o que os romanos chamavam de matéria do direito e, portanto, objeto da justiça. E, portanto, obra da prudência jurídica. Deixa eu colocar aqui. Opa. Prudência jurídica. A prudência iuris. Ou seja, enquanto a prudência iuris era a produção prudente
das decisões jurídicas, a jurisprudência, por outro lado, era a ciência do direito, isto é, era a consideração teórica que se fazia a partir dessas decisões. Como se os romanos criassem o direito e, a partir do direito, a ciência do direito. Isso é uma coisa realmente fantástica, fantástica, historicamente falando. É um fenômeno sui generis na história. Nem os gregos fizeram isso. E os gregos fizeram muita coisa, hein? Mas isso é uma coisa extraordinária. Ou seja, a produção do direito vem pela prudência jurídica, pela prudência iuris, tomada de decisões, buscando sempre o termo médio, buscando sempre o justo em concreto, buscando sempre o justo devido na relação, e depois de tomada a decisão, então, na coletânea de decisões, o estudo dessas decisões, procurando, a partir das decisões, criar uma base teórica, uma base de conceitos, uma jurisprudência. E é isto que nós chamamos de direito romano. E por que que isso é tão importante para nós? Porque esse é o início da metodologia jurídica na história. A metodologia jurídica nasceu assim. Essa é a origem da nossa disciplina. Ela nasceu dessa maneira, como se fosse uma obra, vamos lá, uma obra-prima, uma obra de arte, um capolavoro, mas um capolavoro, uma obra de arte que é construída ao longo de séculos por muitas inteligências, em tempos distintos, passando por diferentes momentos da República, com todas as suas fases, depois o Império Romano, com todas as suas fases, e depois adelante, porque isso foi seguir até o século XIX, né, o período dos pandectistas na Alemanha, os glossadores, toda a história de recepção da tradição romanista no âmbito prussiano e no âmbito do direito continental, ou seja, quase 2000 anos depois, se a gente for pensar bem. Então, o grande esforço a partir desse estado de coisas, ou desse estado da arte, né, é o de encontrar um modo de entender estes pontos de uma maneira organizada. De uma maneira organizada. E alguns tentaram fazer isso. Mas talvez o autor, o jurista, que tenha se notabilizado com maior proeminência nesse esforço, tenha sido o grande Friedrich Carl von Savigny, que escreveu um tratado chamado Sistema de Direito Romano Atual em 2 tomos, nos quais eu vou enviar para vocês o PDF do primeiro, tá? Qual é a ideia do Savigny? E aqui já vamos nos encaminhar para o fim, tá? A ideia do Savigny é encontrar uma metodologia jurídica a partir do direito romano. Ou seja, que a metodologia jurídica está ali, não há a menor dúvida, nós acabamos de ver isso. Mas a questão é encontrar elementos que possam apresentar o direito romano de um modo sistemático e organizado. E o Savigny
que foi um jurista do século XIX, muito importante, que tem uma obra de metodologia jurídica, inclusive, que é um clássico. O Savigny era, por assim dizer, um anti-iluminista. Ele dizia que o direito não pode se reduzir a um código racional, do tipo código napoleônico, código civil francês, que supostamente seria uma obra da razão universal, que, portanto, faz um código perfeito, com toda a sua disposição legislativa absolutamente organizada, sem lacunas. A ideia de uma perfeição racional, né? Ele diz: não, isso é fantasia, isso não é possível. O direito não é um produto da razão de alguns iluminados legisladores. O direito é produto da história. Ele é um historicista. Portanto, ele, ao modelo racionalista do iluminismo francês, ele opõe uma visão historicista de caráter empirista, por assim dizer. E por isso ele diz que o direito não é uma tábua de normas racionalmente dispostas, está aqui no ponto um, né, do nosso handout, mas um sistema orgânico vivo com diversas partes unidas para expressar a ordem social. Então, o que que o direito romano mostra? Ele mostra justamente isso. Tem o Senado, mas também tem os pretores e tem outras instituições que nós não vimos aqui, mas existem, né? Os questores e outras coisas justo para aperfeiçoar historicamente esta ordem que se expande no tempo e no espaço, a noção de auctoritas, que a gente viu. Mas isso não é criado por gênios iluminados, né? A expressão que o Savini usa. É, no fundo, produto da história viva, de gerações que vão criando essas coisas, criando para aperfeiçoar uma ordem que jamais será perfeita. Essa é a visão do Savini acerca do direito romano. E o segundo ponto é que o direito é resultado de uma evolução histórica, é a visão historicista, né? E aí vem o terceiro ponto, foi a época dele, né? Uma coisa assim que causou um frenesi na ciência do direito. A ideia de que o caso central do direito não é a lei, não é a lei, mas é a palavra mágica, relação jurídica, de onde nasce o costume e a ordem. O direito romano não é lei, o direito romano é relação. É isso que ele quer dizer. O que define essa ordem não é o fato de que os seres humanos, os indivíduos, estão se comportando assim porque eles estão respeitando uma lei. Não. Os indivíduos estão se comportando assim porque eles estabelecem espontaneamente relações entre si. Algumas relações são naturais, justo por natureza, outras relações são convencionais, justo por convenção. E é a partir da relação que nasce contratos e um monte de outras coisas. E talvez, diz o Savini, a maior herança da jurisprudência romana, da ciência do direito dos romanos, esteja na divisão do ius civile, na divisão do direito privado, que vocês já estão começando a estudar na faculdade e vão estudar agora até o fim, dizendo que o direito civil tem uma parte geral e algumas partes especiais. A parte geral
determina as relações gerais expressas por disposições, por exemplo, a ideia de justiça mesmo, dar a cada um que é devido, né? Diz lá o Piano no Digesto, né? 1.1.10, salvo engano, vou tentar pegar de memória assim. Iuris precepta sunt haec, né? São os preceitos do direito. Honeste vivere, vida honesta. Halterum non ledere, não causar danos a outrem. E o terceiro preceito, sum cuique tribuere, dar a cada um o que é seu, que é a justiça. Então, o que que é isso? São os preceitos do direito, é a parte geral, são essas disposições gerais, as relações humanas gerais. O que que essa parte geral está querendo dizer? Está querendo dizer, cara, tu vai fazer um contrato. Pô, a primeira coisa é o seguinte: tu não pode causar dano a outra pessoa, tu tem que ser uma pessoa honesta, né? E tu tem que dar ao outro o que é devido a ele. Isso é uma parte geral, é uma recomendação em geral, que o direito está fazendo. E somente depois dessa parte geral tem as partes especiais que o Savigny, lendo o Digesto e os grandes clássicos do direito romano, como Caio, Ulpiano, Celso e outros, nos disse ser uma divisão de quatro partes especiais. O direito das coisas, que implica a relação do ser humano com as coisas, que é o que eles chamavam de direito de propriedade. Então, o direito de propriedade nasce aqui. A ideia de que o ser humano tem uma relação com a coisa física, que não fica apenas na relação de posse, mas que, do ponto de vista do direito, ganha uma qualificação. Depois, o direito das obrigações, vínculos de crédito e débito entre os seres humanos. Depois, o direito de família, que implica algumas relações que são morais e outras relações biológicas. Aliás, isso fez nascer a Europa. O que se chama hoje de direito europeu, no fundo, é o quê? Ius sanguinis, tá? Ou seja, a relação sanguínea. Ius solis, ius sanguinis. Isso tudo definiu a expansão do direito romano para além de Roma. E isso está dentro do direito de família, de algum modo. Tá? E, por fim, a ideia de direito de sucessões, a transmissão de patrimônio post-mortem. A pessoa morre, deixa o patrimônio, vai para quem é esse patrimônio? A gente chama isso também de direito de herança. Então, veja quantas coisas o Savigny, lendo as fontes do direito romano, trouxe ao modo de organização. Organização que, obviamente, não foi ele que determinou. Isso já está no Digesto. Ele apenas disse que ali tem uma metodologia jurídica, que depende não da lei, não da norma escrita, mas da ideia de que aquilo é fruto, é resultado de relações humanas. E por isso, o caso central do direito está na relação. Portanto, para concluir a aula, para os romanos, a virtude do direito é a prudência e só depois a justiça. Veja que coisa importante isso aqui. Como é paradigmático dizer isso. Porque a imagem que nós temos é que justiça é a virtude do direito. Não. Para os romanos, a prudência é a virtude do direito e depois a justiça. Por isso que eles chamam a produção do direito de prudência iuris e a ciência do direito de jurisprudência. Claro que hoje nós usamos jurisprudência aqui no Brasil em outro sentido, né? É a coletânea das decisões dos tribunais. Mas a ideia clássica de jurisprudência é outra coisa, é ciência do direito. Tanto que
Em países como, sei lá, no Reino Unido, por exemplo, como é que se chama a disciplina de ciência do direito? Jurisprudence. Como se chama a faculdade de direito na Itália? Facoltà di Giurisprudenza. A ideia de que lá se estuda a ciência do direito. Isso é o quê? Origem romana. Tá? Bom, aqui então nós acabamos a aula, tá? Eu vou deixar o 2.2 para a aula da semana que vem, porque aqui nós veremos muitas coisas também, e acho que hoje foi já o suficiente, tá? Agora eu vou ver se tem alguma pergunta no chat. Terceiro tipo de direito positivo, não ouvi, o Lourenço pergunta. Então, Lourenço, voltando ali, cara, deixa eu voltar aqui no handout para mostrar melhor na tela, né? O terceiro tipo é aqui, ó, o ius civile, tá? Esse aqui, ó, cara, tá ali. Eu salientei agora aqui. Ius civile, direito civil, tá? Então, esse é o terceiro tipo de direito positivo aqui para os romanos. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de trazer? Não, Nada? professor, obrigada. Então tá bem. Olha, eu agradeço muito a presença de vocês, muito obrigado, tá? Eu vou, assim que acabar a gravação aqui, eu vou, para facilitar, eu vou colocar num link do YouTube, modalidade não listada, e vou mandar o link para vocês lá no Moodle, tá? Porque o arquivo dessa gravação eu não consigo carregar o arquivo no Moodle, ele é muito pesado. Então eu preciso colocar ele em alguma plataforma e aí eu mando o link para vocês. E a plataforma que eu sei manusear aqui é o YouTube, as outras eu não sei fazer, tá? Eu aprendi a fazer essa do YouTube, que para mim é mais fácil. O Lourenço, tem uma coisa para falar depois da aula, por favor. Claro, tranquilo, Lourenço, tá? Então nós vamos fazer assim, ó, Lourenço. A gente vai acabar a aula, a gravação vai acontecer aqui e só tu, Lourenço, entra de novo na sala, tá? E aí a gente conversa, beleza? Então tá, pessoal, muito obrigado, tá? Eu vou então terminar aqui e o Lourenço, então, tu volta para a sala, tá? Para a gente falar aqui o que tu queres. Valeu, pessoal. Olha, uma ótima Páscoa, bom feriado para Tchau, você, tchau, boa noite. um abração aí e falamos na quarta-feira da semana que vem. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite.